O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 10 de julho de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Olá, Sónia. Esta semana, enquanto a Organização Mundial de Saúde alerta que a pandemia de Covid-19 não está controlada, está a piorar, em Portugal acabam as reuniões regulares entre políticos e peritos. Enquanto crescem no PS mais vozes a discutir que apoio devem ou não dar a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente reúne-se com personalidades de direita. Esta semana também, enquanto o PSD se atira ao governo pela escolha que fez para o Banco de Portugal, Rui Rio dá a mão de Costa a uma série de medidas, entre as quais a diminuição dos debates quinzenais com o PM na Assembleia da República. São José Almeida, faz sentido neste momento terminarem agora com regularidade este tipo de reuniões? Eu não vejo grande sentido nisso, não percebo porque neste momento, quando ainda por cima, de acordo com o discurso do Primeiro-Ministro e do Governo, não está terminado um ciclo que foi decretado em Lisboa e que o próprio Primeiro-Ministro, depois, ao fim do dia, no dia em que acabaram essas reuniões, anunciou ou deu a entender que se prolongará ainda por mais 15 dias, quase até ao fim do mês, pelo menos, não é? E eu acho que não faz sentido, porque essas reuniões eram um sinal, davam um sinal de segurança às pessoas, havia informação que circulava, saída dessas reuniões, havia transparência sobre dados, e não vejo por que sentido é que as individualidades que participavam nessas reuniões agora nesta fase não têm que ter informação regular, porque então tinham acabado quando foi decretado o fim do estado de calamidade a nível nacional e se manteve só em 19 freguesias. Fazer isso agora, sobretudo depois da notícia que eu li no Público, que a decisão foi do Presidente da República, por motivos aparentemente de querer ficar liberto e não ser ele o porta-voz de uma situação institucional global que envolvia as entidades políticas do país, não me parece certo, e eu percebo que o poder político sinta, e foi isso que irritou o Primeiro-Ministro até numa reunião, sinta que os técnicos não lhes dão soluções, mas os técnicos não têm que dar soluções. Os técnicos têm que lhe dar análises, quadros de referência, e as decisões e as medidas têm que ser tomadas pelo Governo. Portanto, não vejo nem que se tenham que irritar com os técnicos, nem que tenham que suspender um instrumento de divulgação de informação transparente como aquele era. Portanto, não acho nada bem que tenham acabado agora. Nem percebo porque é que acabaram agora. Sónia, isto foi o culminar também de algumas tensões entre políticos e médicos e especialistas. Sim, as últimas reuniões, nomeadamente a nona, antes desta, já tinha revelado assim uma certa crispação entre ambos os atores, sobretudo por causa da questão dos testes, que o Primeiro-Ministro atribuía ao maior número de testes que era feito em Lisboa o aumento de casos e os peritos achavam que não. Mas o que eu acho que resultou disto tudo é que estas reuniões foram muito importantes para todos os partidos disseram isso, que num determinado momento foram muito importantes e foram a chave até para que aquela primeira fase de confinamento e de quarentena corresse tão bem e corresse tão bem também politicamente, para que todos tinham os dados, todos estavam dentro do assunto, todos sabiam com o que é que podiam contar e o que os partidos nos tentaram explicar quando o Presidente anunciou que era o fim desse ciclo, que ele usou a mesma expressão, foi que
vai ser preciso continuar a receber os dados para continuarem a ter informação sobre uma coisa que não acabou, porque a pandemia não acabou em Portugal, não acabou no mundo. E nós até fizemos uma peça sobre isso. Abre-se aqui um período de 2 meses em que a própria Assembleia está encerrada, não tem as comissões a trabalhar, não tem os deputados presentes em plenários. Abre-se aqui um período de 2 meses em que não vai haver escrutínio, não vai haver informações, e os partidos estão preocupados com isso, porque acham que precisam de saber, até para dar apoio e escrutinar as decisões que forem tomadas pelo governo. Depois disso, já houve pelo menos 2 partidos que pediram de forma diferente para que essas informações cheguem à Assembleia da República. E, de facto, isso mostra a pertinência das reuniões. O modelo, que é outra coisa completamente diferente, eu acho que teria merecido ser repensado, porque assim como os políticos têm direito de ter acesso à informação, os portugueses também têm. E o que acontecia todos os 15 dias, e vocês sabem disso também quanto eu, é que nós fazíamos um esforço gigante para tentar perceber o que se passava no interior das reuniões e para relatar aos portugueses os números que eram importantes para a sua vida e para as decisões de sair de casa, andar de transportes públicos ou não, etc. Nós fazíamos um esforço muito grande, estávamos à mercê do que nos contavam as pessoas presentes, à mercê das suas intenções, porque alguns tinham necessariamente intenção de passar mais uns dados, outros, e, portanto, isso também não era vantajoso. Portanto, eu também concordava com uma proposta que o Manel Carvalho, nosso diretor, até chegou a fazer numa determinada altura, num editorial, que era: abram-se aquelas reuniões, abram-nas à comunicação. Teria sido muito interessante, não era? Eu acho que sim, e acho que escusávamos de andar a dizer não foi bem assim, foi mais assado, como na última, que soubemos daquela crispação, depois uns diziam que não tinha sido nada, outros diziam que sim, que tinha sido importante. Teria sido interessante se a comunicação social tivesse podido ir a essas reuniões. Claro que nós tínhamos as conferências de imprensa diárias, mas toda a gente sabe que os dados que eram apresentados ali eram diferentes, eram estudos que não são apresentados no dia-a-dia, não estão disponíveis todos os dias. Teria sido importante também que aquelas reuniões, chegaram a dizê-lo alguns partidos, fossem um pouco mais viradas para a frente e menos viradas para trás. Mas ainda assim, eu tenho pena que tenham acabado. Acho que ainda não era o momento de acabar com elas, apesar de, deixem-me só reconhecer, percebo que a classe política tivesse querido também, com o fim destas reuniões e com o fim das conferências de imprensa diárias, que passaram a acontecer à segunda, quarta e sexta apenas, criar a sensação, a percepção de normalização da vida. Pronto, vamos começar a viver a vida tão mais normalmente que nem precisamos de estar tão em cima do acontecimento. Acho que foi essa a mensagem que quiseram passar. Além da outra, da política que a São José passou, que explicou que o Presidente estava ali no papel de porta-voz do Governo e também já não estava disponível para isso. Vêm aí eleições, vem aí uma campanha, é preciso fazer pela vida também. Ana, esta questão também é interessante. Marcelo não quer continuar a ser visto como porta-voz do Governo. Ele andará a dormir bem nestes últimos dias? Não deve andar, porque Marcelo precisa do PS e do Governo para alcançar o mítico score de 70% do Mário Soares. Mas, de facto, ele não é do PS. Assim como o Pedro Nuno Santos não é do PSD, ele não é do PS. Portanto, e ele, aliás, viu-se, tem que agradar à família de direita. Eu concordo com a São José Almeida e com a Sónia Sapaz sobre as reuniões do Infarmed, e acho que os portugueses não entendem que, estando a pandemia aí, as coisas não acabaram, nada voltou à normalidade, tirando, enfim, agora vamos aos cafés e aos restaurantes, mas menos. E esses dados aí que vamos muito menos do que íamos antes disto. Portanto, as pessoas agora têm um confinamento diferente, mas há um confinamento. Eu acho que a sociedade mantém um grau de confinamento. Concordo. E acho que as pessoas não entendem que umas reuniões acabem porque o Primeiro-Ministro se passa, ou que o Presidente da República não quer ser visto como o porta-voz do Governo, tem eleições presidenciais numa altura destas. Acho que isso é pouco chinho, como dizia não sei quem, a propósito de outro assunto. Não acho que haja uma justificação.
As justificações que foram dadas não foram estas, nós sabemos que realmente são estas, mas nós não entramos num novo ciclo. Ok, não há estado de emergência, não há confinamento obrigatório, mas não entramos. Isto não voltamos à normalidade, porque não há normalidade. Enquanto não houver vacina, enquanto não houver um tratamento absolutamente eficaz, não vai haver nenhuma normalidade. E nós Sabe o que é que me pareceu? vidas. Sabem o que é que me pareceu também? É que havia um grande desejo de mandar os portugueses para férias, basicamente. Que é, vamos todos de férias agora, vamos ficar livres disto, vamos não pensar tanto no assunto. Mas isso parece-me um bocadinho absurdo e contraproducente, desculpem lá voltar a falar sobre o assunto. Porque a epidemia está aí. Basta olhar para os números, para perceber, para os números diários, não é? Para perceber que não é sequer um problema só nas 19 freguesias ou na área metropolitana de Lisboa. Um pouco por todo o país continua a haver surtos e vai continuar. E há uma dimensão de contaminação social que existe realmente. O público hoje noticiava que no Algarve é responsável por 50% dos casos. Se calhar na área metropolitana... Não, que no Algarve 50% dos casos têm origem em contactos sociais. Sim. Em Lisboa será menos, mas também há origem em contactos sociais na área metropolitana de Lisboa. As pessoas têm que continuar a estar atentas ao seu comportamento, a protegerem-se, a usar máscaras, a desinfetar e lavar as mãos, a manter distanciamento dos outros que não mantêm. Quem anda nas ruas percebe que ninguém mantém distanciamento de ninguém. Pronto. Mas têm que continuar a manter. E a existência dessas reuniões mostrava que o vírus está aí. Tinha essa importante mensagem para a população. Então parece-me que o facto de terem acabado serve mais interesses políticos económicos e pessoais do que... Não, políticos e pessoais do que de interesse público, é isso? Sim. Ana, voltando ao Marcelo, esta semana Marcelo teve alguns encontros interessantes também com personalidades de direita. É o quê? Para contrabalançar a proximidade com o PS? Penso que sim, eu penso que Marcelo tem que mostrar que, apesar da direita estar, enfim, desfalecida, que não é ainda vale votos, não é? Ainda vale votos, e que ele de facto é um homem dessa direita, que é. Só que com tanta declaração de amor que nós temos assistido nos últimos 4 anos, dá a ideia de que há uma espécie, fala-se muito de blocos centrais, e também falaremos nisso, mas há um bloco central que está em vigor. Esse já dura há muito tempo, que é o Bloco Central entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que às vezes corre mal, mas também os blocos centrais correm mal, as coligações de vez em quando correm mal, mas genericamente corre muito bem. Portanto, isso tem sido a nota. O Costa, não sei agora como é que vai ficar a coisa, mas preparava-se para que o PS apoiasse Marcelo, ou pelo menos havia muitos sinais disso, muitos dirigentes importantes do PS defendiam o apoio a Marcelo. E isto é bom para Marcelo, claro que é. Eu há bocado estava a dizer para chegar, porque de facto quem vale eleitoralmente é o PS neste momento, e Marcelo precisa desses votos. Também não pode desguarnecer a sua área política, aquela que, aliás, onde é que vem mais críticas a Marcelo neste momento? É da área política dele, que sente mais ou menos traída, e sente-o traída com este Bloco Central que já dura algum tempo. Acho que ele tem agora que voltar a seduzir esta área política. Pois é isso que eu te ia perguntar. O que é que ele deve fazer para voltar a agradar à sua área política de origem? Eu acho que o Marcelo, eu não estou a dizer que o Marcelo não é uma pessoa que é de direita, é estruturalmente de direita, ele teve aqui um peso brutal no referendo. É que se não fosse Marcelo Rebelo de Sousa, nós teríamos uma lei do aborto muito mais cedo. Mas muito mais cedo. Ele foi o verdadeiro responsável, ele é o rosto, como líder do PSD, que estava dividido nesse aspecto. Por exemplo, Rui Rio era favorável a uma lei do aborto, e o Rui Rio, que é agora líder do PSD, era favorável, Pacheco Pereira, havia muitas pessoas no PSD favoráveis. Mas Marcelo, que é
fundamento católico, estava contra, e é o grande responsável quando inventou aquele referendo sem pés na cabeça. Passaram muitos anos, mas a lei havia uma maioria na Assembleia da República para aprovar a lei calmamente. Não foi calmamente de maneira nenhuma por causa de Marcelo Rebelo de Sousa. E de António Guterres. E de António Guterres, tens razão, Sónia. Só que Guterres foi cobarde. Guterres foi cobarde nessa altura. Guterres já tinha votado uma lei do aborto anteriormente e durante muito tempo disse ao PS que iria aprovar a lei do aborto, e à última hora, quando percebeu que os ventos mudavam, Guterres agora é muito bonzinho. Nós, habitualmente esquecemos do passado. Deixem-me só dizer uma coisa, que essa decisão de fazer o referendo à lei do aborto, decidida entre Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, foi depois da lei ter sido aprovada na Generalidade. Exatamente, tens toda a razão. Foi contra uma decisão da Assembleia da República. Tens toda a razão. Na mesma linha, o Marcelo é líder de direita, porque se ainda hoje não há regionalização em Portugal, foi porque no mesmo pacote negocial foi negociado entre Marcelo e Guterres o referendo sobre regionalização que o PS introduziu na revisão constitucional de 97, um ano antes, e que foi tudo negociado entre o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa e o PS de Guterres. Portanto, as duas grandes bandeiras de Marcelo naquela altura foi a questão do aborto e da regionalização. A da regionalização, ele continua a ser um vencedor, não é por acaso que Costa está aí por um caminho de desconcentração de poderes e de descentralização e não avança com a regionalização que está no programa do PS e na Constituição, porque sabe que Marcelo não quer. São José, o apoio do PS ou de várias figuras de topo do PS que já assumiram que não terão problemas em apoiar Marcelo, esse apoio poderá provocar turbulência dentro do PS, pergunto isto porque nos últimos tempos a questão das presidenciais tem sido alimentada mais pela esquerda, quando digo esquerda, pelo PS, e por os que querem e os que não querem Marcelo. Esta semana tivemos Pedro Nuno Santos a dizer nem pensar, mais facilmente apoiava o candidato do PCP, até Jerónimo de Sousa veio brincar com esse apoio e agradecer, e tivemos Carlos César a considerar normal que o PS continua a dar-se bem com Marcelo. Portanto, esta discussão está a ser feita toda pelo lado do PS. Isto promete animar nos próximos tempos? Lembro que o PS já houve bastantes presidenciais que até havia dois candidatos do PS. Embora o PS não apresentasse formalmente dois candidatos, havia dois candidatos do PS, em quase todas já falámos aqui assim sobre isso, durante uma série de presidenciais seguidas. Ou seja, turbulência vai haver. Eu acredito que grande parte dos dirigentes atuais do PS vão apoiar publicamente Marcelo Rebelo de Sousa. Acredito que também a candidatura da Ana Gomes é irreversível neste momento. É evidente que Marcelo vai ganhar com apoios públicos do PS, e haverá pessoas no PS que se vão distribuir por outros candidatos. O que eu achei mais interessante nas declarações do Pedro Nuno Santos não foi ele dizer que não vota em Marcelo, porque ninguém estava à espera de ver o Pedro Nuno Santos a dizer que votava no Marcelo, como é óbvio. O que eu achei mais interessante foi a forma como ele ignorou a existência de uma pré-candidatura da Ana Gomes e avança diretamente para o apoio dos ex-parceiros de coligação. Portanto, Pedro Nuno Santos continua a ser o protetor da geringonça, da relação do PS. Muito engraçado a entrevista isso. Acho que é. Foi absolutamente claro na entrevista. Só faltava uma declaração de amor. Aliás, aquilo foi uma declaração de amor. Ele podia. O Carlos César diz que são em última análise contra um perigo, contra a democracia ou qualquer coisa, que é o que ele tinha fundado, quer dizer, que só com candidatos radicais e não sei o quê, votaria, portanto dificilmente votaria em Ana Gomes. Mas diz a sua posição sobre Ana Gomes. O Pedro Nuno Santos ignora, não é? E salta diretamente para uma coisa inédita que eu não conheço nenhum dirigente em época nenhuma do PS, assim, um dirigente de topo do PS, com importância, com peso interno,
com uma sensibilidade interna de que é líder, membro de um governo, a dizer que vai escolher em votar ao PC ou BE. Foi o que eu achei mais curioso a nível do PS. Eu não deixo de achar que Marcelo Rebelo de Sousa está na melhor posição possível. Ele está entre o PS e o PSD, está ali a disputar apoios de uns e de outros, mas para ele é de facto a melhor posição possível. É muito pior, seria muito pior, ou foi muito pior o que aconteceu a Cavaco quando tinha 2 fortes candidatos do lado do PS, fortíssimos. O PS partido e tal, mas eu acho que ele pode não ter a marca que quer, mas tem o melhor dos 2 mundos. Ele pisca o olho para um lado e pisca o olho para o outro. Está eleito, não é? É os 70%. Ainda nem é candidato e está eleito. Isso é que eu acho mais perverso, ele ainda não ter dito que é candidato, embora esteja sempre a dizer que é candidato. Ia falar como candidato, ia falar como futuro presidente. Mas acho que, de facto... Não, já tivemos o Cavaco. Quem passou por Cavaco passou por a gente sabia que era recandidato. Nunca criou nenhum tabu sobre isso. Ainda foi pior. A primeira vez, quando ele era primeiro-ministro. Eliana, foi aí que em recandidatura. A recandidatura ele também só anunciou em outubro. A recandidatura foi anunciada em outubro. Ele gostava de anunciar em outubro porque era uma data específica. Eu não sei se era a data de casamento. Era 20 de outubro, era a data de casamento. Mas desculpa, de qualquer maneira, o professor Cavaco Silva nunca fez, no primeiro mandato, o que o professor Marcelo Rebelo de Sousa faz no primeiro mandato como presidente. Assim que, pouco depois de tomar posse, Marcelo Rebelo de Sousa começa a dizer que provavelmente, ou se calhar, só faz um mandato. E começa a lançar a dúvida da sua recandidatura. Cavaco Silva nunca fez isso. Portanto, toda a gente sabia que Cavaco era recandidato. Pois, era um homem que não tinha dúvidas. Há ali um problema que é Marcelo está a fazer tudo de maneira que a direita que fica à espera dele e que não dê ali espaço para acontecer mais nada nem aparecer mais ninguém. Ali uma fase em que ele amalucou também. Não sei se ia fazer um check-up, se não sei o que se recorda. Agora até já o Miguel Albuquerque ontem disse que não é candidato, portanto está tudo... Eu acho que Miguel Albuquerque já recebeu um telefonemazinho. O fim de semana correu muito bem. O fim de semana passado foi uma maravilha. Exato, eles entenderam. Eu acho que ele passou um fim de semana agarrado ao telefone, a ligar para toda a gente. Aquilo correu muito bem. Pronto, Marcelo esteve lá, fizeram as pazes. É isso mesmo. E por último, as aproximações PS-PSD, porque não há só aproximações entre PS e Marcelo, mas também entre Costa e Rio. Sónia, nos últimos dias houve vários pontos de contacto. Houve convergências no orçamento suplementar, houve convergências no fim dos debates quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, uma proposta que o PSD veio defender e no dia a seguir o PS veio dar apoio e veio apresentar a sua proposta, portanto, digamos que se não estava combinado, parece, não há dúvidas, e também, agora esta semana, o fim das reuniões do Infarmed. Rui Rio foi, aliás, o único líder partidário a achar muito bem que já não fazem sentido nenhum e que já não são precisas. E deixa-me acrescentar ainda aqui o grande elogio que Rio fez à escolha de Costa de Francisco Assis para o Conselho Económico e Social. Portanto, o que é que se anda a passar também a este nível? O que é engraçado nisso tudo é que todos negam o desejo de um bloco central. O António Costa diz que é a última coisa em que pensa, é a última coisa que quer. Mas a verdade é que ele se vai manifestando em pequenas coisas e tu deste vários exemplos, e a verdade é que, além de todos os que tu deste, do orçamento suplementar, dos nomes nesse caso, para o Conselho Económico e Social, há ainda, estavas a falar e eu estava-me a lembrar, hoje vai ser votado na Assembleia da República, provavelmente quando isto for para o ar até já teremos uma votação, a questão do financiamento partidário. E o que nós conseguimos perceber ontem é que PS e PSD se vão entender para chumbar a redução das subvenções estatais que vários partidos propunham.
Tiveste outra esta semana que foi, houve apreciações parlamentares ao documento que marcava as eleições das CCDR para setembro, e o PSD, vários partidos queriam que esse decreto fosse revogado, deixasse de existir, e o PSD apresentou-se uma proposta de alteração que no fundo deu a mão ao PS, que foi, vamos lá então adiar, em vez de ser em setembro, são em outubro, e fazem-se este ano na mesma. Portanto, mais um exemplo, tens o fim das reuniões no Infarmed. E a verdade é que não foi só o PSD a dar a mão ao PS, porque o PS também deu a mão ao PSD em algumas coisas. Foi o PS, e não o contrário, que deu a mão, ou que assumiu que dará a mão ao PSD no fim dos debates quinzenais. Portanto, ok, não há um bloco central, não há uma coisa formal, não há um entendimento, mas há de facto uma aproximação. António Costa, ao ter a maioria que tem hoje em dia e ao ter dispensado os parceiros, ficou livre para fazer este tipo de entendimentos e para ter este tipo de aproximações a uns e a outros. E eu acho que é o que haveremos de ter nos próximos meses e até no próximo orçamento, porque têm sido dados vários sinais nesse sentido. O Rui Rio fez um jeito de oposição responsável durante os meses da pandemia, e a verdade é que isso resultou numa aproximação muito grande entre os dois. Se andam a conversar, ou como andam a conversar, ou se falam todos os dias, ou se só se falam uma vez por semana, honestamente não sei. Ana, mas é isso, parece que andam a falar às escondidas, é isso? Eu acho que a senhora tem razão, acho que aquilo já lá vai só com os olhos. Basta dizer uma coisa, o outro olha, a coisa fica assim como naquelas pessoas que se conhecem há muito tempo. Eles conhecem-se há muito tempo, de facto. Eles tinham uma excelente relação quando um era Presidente da Câmara do Porto e outro Presidente da Câmara de Lisboa. Mas a relação do Rio e do Costa é forte, é grande. Portanto, não tenho... É evidente politicamente, em muitas coisas, não estão bastante afastados. Mas essa relação pessoal ajuda muito este clima de entendimento. E ao contrário do que o PS dizia na altura da geringonça, se nós bem nos lembramos, não iria virarem à esquerda nem à direita. Havia uma frase que eu agora, por acaso, infelizmente não me estou a lembrar, mas era engraçada, que era: nós não vamos ser o pisca-pisca, ora vir à direita, ora vir à esquerda. Havia assim uma coisa. Realmente, António Costa, neste momento, é o grande pisca-pisca da nação, não é? Portanto, aquilo, ora vir à direita, ora vir à esquerda, depende do seu interesse naquele momento, do interesse da causa que tem naquele momento. Portanto, afinal, à geringonça sucedeu o pisca-pisca, e parece com bastante velocidade, no sentido de resultados obtidos so far, até aqui, não é? Foi o próprio Costa a usar essa expressão. Exatamente. Não ia ficar à esquerda e à direita. Exatamente. Agora não, agora ele próprio desmente-se a si próprio, que é sempre uma alegria a gente vê-los a fazer isso. Alegria entre aspas, não é? Isto é um podcast, vamos pôr muitas aspas nisso. É um bocado triste, na realidade. Mas em política estamos habituados aquilo é basicamente a ideologia é atualizada conforme a realidade do momento, e é assim e a realidade surpreende-nos muitas vezes. Sem dúvida. Olha, então, José, por fim, tu que acompanhaste durante tanto tempo o Parlamento, o que é que te parece esta decisão de mexer nos debates quinzenais, passar a haver a obrigatoriedade de o Primeiro-Ministro ir menos vezes ao Parlamento, responder cara a cara aos deputados? O que é que te parece? Parece-me um profundo disparate. É um retrocesso. Eu lembro só um exemplo. A Inglaterra, que é considerada a mais velha democracia do mundo, é semanal. Para se ser ministro tem que ser deputado. E todas as semanas o primeiro-ministro tem que ir ao Parlamento prestar contas. O Rio acha que ele não trabalha, que o primeiro-ministro não trabalha. O critério do deixem o primeiro-ministro trabalhar, olha, faz-me lembrar a famosa frase de Cavaco Silva, do deixem-me trabalhar. É igualzinho. E acho... O Rio é um Cavaco com menos talento. Acho que é um retrocesso, acho que é uma afirmação de autoritarismo e de centralismo, que é uma falta de escrutínio, por muita encenação que haja nos debates. A política é encenação. E, portanto, a obrigação era até haver mais, não é haver menos.
Ó Sr. José, já para não falar no debate maçudo que eles propõem, que é um debate enorme com várias rondas, com umas rondas que faz crescer e torna o único debate que vai existir num debate chato. Este debate era muito dinâmico. Um debate inútil, porque esse debate vai ser tão útil como é hoje em dia o Estado da Nação. Não vai estar longe. Este permitia-te acontecer uma coisa esta semana, tu para a semana, no máximo, já tinhas lá o Primeiro-Ministro, já podias interpelar. Deixa de acontecer isso. Não é? Deixa de acontecer. Normalmente os debates quinzenais estavam muito marcados pela atualidade. A TAP, a saúde, coisas ou da semana anterior, coisas muito atuais. O que lhe dava um ritmo grande eram debates em que havia... E foi uma grande mudança quando começaram estes debates, foi essa a grande mudança. Foi o dinamismo, o ritmo, possibilitava-te fazer perguntas pequenas e respostas rápidas. Eu temo que isso tudo se vá perder e que se torne mais num debate de declarações políticas, um debate mensal em que os partidos aproveitam para fazer a sua declaração política, do que propriamente uma coisa ritmada, rápida. E mais grave do que isso, vai diminuir o escrutínio democrático por parte do Parlamento. Por parte do maior partido da oposição. Eu acho espantoso como Rui Rio, naquela frase, mostra um desrespeito total pelo Parlamento. De facto, Rui Rio é um caso, é um fenómeno a estudar. Isto é um homem que... Ele é contra, ele acha que não se trabalha no Parlamento, não é? Não se trabalha no Parlamento, é o maior dos populistas, que o Primeiro-Ministro tem que trabalhar, não pode estar ali a não fazer nada, não é? A fazer o espetáculo, que aliás suponho que foi o que ele disse. Toda a comunicação social sabemos que é igual a uma fábrica de camisas, portanto, os pilares da democracia é um homem, de facto, em que não se revê, e claro, e por ele acabaria com a separação de poderes da nossa Constituição. Ele de facto não se revê na Constituição, temos que reconhecer que há aqui um problema sério com o Rio, muito grave, de facto não sabemos se um homem assim pode ser Primeiro-Ministro, é bastante duvidoso. Ficamos por aqui, obrigada por ter acompanhado, até para a semana. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.